mídia, né? Então eles estão dizendo que a Kamala Harris é super popular e que ela tem condições de bater de frente com o Trump. Então eu queria ouvir essa análise, assim, entre o Biden e a Kamala pronta, sei lá, essa moça aí que está candidata, será que ela realmente tem mais popularidade do que o Biden? Porque eu vejo nos perfis do Twitter da gringa, o pessoal fica assim, revoltado, porque ela é uma espécie de Samia Bonfim com Dilma aí, da esquerda americana, Sim. Pelo que eu pude notar. Então eu queria que tu falasse mais pra gente, assim, até porque as pesquisas que saem dos Estados Unidos, pelo que eu entendi, um pouco geopolítica realmente não é o meu forte, mas eles pegam um percentual total de eleitores. Então, o Biden tem tantos por cento e a Kamala tem tantos por cento. Mas isso não importa, porque lá tem a eleição através dos delegados, né? Então, teria que ser avaliado em todos os estados. Como é que está esse cenário aí para as eleições? A Kamala tem uma vantagem. E se tem alguma chance de se repetir aquele problema que teve com o voto nos Correios? Como é que está essa situação? Tem, e o Trump, os republicanos, está todo mundo preocupado com isso, inclusive o Robert Kennedy Jr. Isso aqui é interessante. Ele é um dos que está ali, ó. Eu estou preocupado com a questão dos votos. Eu falei aqui, acho que na semana passada ou retrasada, no feed diário, com relação ao speaker, né, que seria o presidente da Câmara, né, nos Estados Unidos. O Johnson, ele chegou a levantar um problema gravíssimo, que foi uma lei que eles queriam sancionar para impedir por completo, né, lei federal, impedir por completo que as pessoas pudessem votar sem uma identificação. Né? Aqui não existe identificação nacional, não existe uma identidade nacional nos Estados Unidos, é por estado. A minha tá aqui, ó. Até mostrar para vocês como é que é carteira de motorista, né? Vou mostrar só alguns dados aqui. Pronto, tá aqui. E aí, o dado que você tem aqui é estadual, ele não é federal. Eles queriam fazer uma lei federal que impedisse qualquer pessoa sem uma identificação que ela pudesse votar. Porque ali, óbvio, primeiro que já é lei, ninguém pode votar nos Estados Unidos sem ser cidadão americano. Green Card não vota nos Estados Unidos. Você tem que ser cidadão americano. E eles estão preocupados com isso, o Partido Republicano está preocupado com isso, o Robert Kennedy Jr. está preocupado com isso, o Elon Musk chegou a levantar esse problema, criticou as urnas eletrônicas publicamente, o Elon Musk, falou do problema dos ballots, né, dos correios, e óbvio, isso é um problema, e eu não tenho dúvida que isso vai acontecer de novo. Né, eles vão tentar, porque tentaram, né, e tiveram até êxito, e tem provas disso, tem vídeos, todo mundo já está cansado de ver isso nos Estados Unidos, não é um tabu, né, inclusive as pessoas não estão sendo derrubadas no YouTube ou no X por falar dessas coisas, tá lá, tá comprovado, o questionamento é válido, sim, e isso é um problema. Estou indo de trás para frente nas suas perguntas. Com relação à Kamala, há mais de 10 anos os democratas não têm um candidato. Eles não têm um candidato. As pessoas não votam porque eles querem aquela pessoa. Eles votam porque eles não querem o opositor. Esse é o cenário real desde do fim da era Obama. Então, quando o Obama saiu, os democratas nunca mais conseguiram levantar o nome. Tentaram a Hillary, o Trump ganhou, o Trump ficou 4 anos, mais 4 anos, o Biden, e os democratas não se sentem representados pelo Biden, tampouco pela Kamala Harris. Há um conflito muito grande, professora Paula Marisa, porque, diferente do que está acontecendo no Brasil, o Partido Democrata ele não tem um histórico bem delimitado de ser um PSOL da vida. Entende? Imagine o PDT fazendo campanhas anti-escola e falando, por exemplo, de... sei lá, de ideologia de gênero, por exemplo. O PDT, o Brizola e tal. Não dá. Não. Então, Brizola pela causa gay. Exato. Então, assim, a minha perspectiva é a seguinte: eu identifico os democratas muito mais naquela agenda esquerdista do PDT, ou de outros partidos old school de esquerda. Mas eles não tinham essa agressividade com a qual é própria hoje de PSOL, PCO, PCdoB, etc. E essa transformação no partido, ela não foi interna, ela foi imposta. Então os eleitores não se sentem confortáveis com isso, ficam tentando ali discordar, mas óbvio, né, eles não conseguem avançar. E eles estão sem representatividade. Pois é, eles estão desesperados, né? Eles estão desesperados com a possibilidade do Laranjão voltar à presidência da República. E isso é bom, tá? Isso é bom porque mostra que o cenário geopolítico
ele não está tão consolidado, os tiranos não estão com tanto poder assim, porque se eles temem um homem voltar ao poder e mexer as peças de xadrez, então eles estão com medo, isso já é bom. Quando eles não estiverem mais com medo, quando eles estiverem seguros de si, seguros de suas vitórias, aí a gente deve ficar temeroso. Mas enquanto eles estão lutando contra um único homem, contra o sistema, então é porque as coisas ainda têm jeito, é porque ainda há soluções no meio do caminho, é porque ainda as reviravoltas importantes irão acontecer e nós não podemos abandonar o barco, tá? Pessoal, Pix na tela, pixmariorobert@gmail.com. Deixa eu agradecer quem fez aqui uma doação Pix para mim aqui. Eu faço questão de falar o seu nome ao vivo ao longo da transmissão, se você mandar um Pixzinho, um cafezinho aqui para o Mário Robert, tá? Eu quero agradecer o Edson Nunes, que fez uma doação no Pix, Edson Nunes Filhos, o Plínio Gustavo Prado, a Marlene Augusto, quem mais? A Lia Miguel Pires. Muito obrigado pela contribuição de vocês. Ao longo da transmissão, você pode fazer uma doação, pagar um cafezinho aqui no final de semana aqui para o Mário Robert, tá bom, pessoal? Só quem puder, tá? Não tire da sua família, não tire aí se você não puder, mas se você puder, qualquer quantia ajuda o Mário Robert. Vamos lá. Olha só isto aqui. Nunca houve nem haverá projeto de Brasil no governo petista, diz Estadão. Lembra-se, quem me acompanha aqui há muito tempo sabe, que eu sempre falei que esse tipo de crítica iria se intensificar, que esse tipo de crítica de jornais que fomentaram a volta de Lula ao poder iria se intensificar. Pois é, tá aí o Estadão batendo novamente no Lula, né? Você vê a folha de papel higiênico batendo no Lula, a Globo começou a bater no Lula por apoio ao Maduro, né? E você vê aí o sistema pressionando o Lula para soltar a mão do Maduro. Só que até o sistema brigar com o Lula me parece um grande teatro. Eu estava aqui pensando, né? Será que o sistema está realmente soltando a mão de Lula? Será que o sistema realmente está abandonando o larápio? Mas aí eu pego a me pensar, caramba, a gente já viu essa história antes. A gente já viu esse morde-a-sopra, né? Isso aqui é um morde-a-sopra. Eles batem e no outro dia eles elogiam. Vocês já perceberam isso? Então eu queria saber de você que me acompanha aí. Você participa da live também. Você coloca aí no chat. Se você acredita que o sistema está largando o Lula, coloca o número 1. Se você acredita que o sistema está abandonando o Lula, coloca o número 1. Se você não acredita que o sistema vai abandonar o Lula e é só uma farsa, coloca o número 2. Tá? Enquanto eu vou lendo a matéria aqui. O presidente Lula reuniu ministros por 7 horas para falar sobre eleições municipais e se comparar com Bolsonaro. Ó, isso aqui é uma comédia para mim, tá? Não sei para você, mas isso aqui, ó, o Lula se compara ao Bolsonaro. É de cagar, né, pessoal? Desculpa a expressão, mas olha só. A múmia se compara ao capitão amado, né, pelos bons e odiado pelos maus, Jair Messias Bolsonaro, o melhor presidente que o Brasil já teve, né? E vocês já estão colocando aí, ó. A Denise acredita que o sistema está contra o Lula, está soltando a mão do Lula. Já o José Nunes, a Patrícia, o Newton, a Francisca, a Luziânia, a Maria, o José Coelho, a Devanilde, a Ana, a Glauciele, o Clóvis, a Joelda. E a Ângela diz que é farsa pura. É farsa. Eles não estão soltando a mão de ninguém. De ninguém. A Edivânia também acredita que eles não estão soltando a mão de ninguém, que isso é tudo a armação do sistema para tentar dizer a nós que eles são isentos, né? O Caramelo presidente, ó, ele disse assim, ó, Luiz Carlos Alborguete já nos alertava quem era o Lula em 2002, é verdade, me lembro muito bem disso, batendo, né, o cacetete na mesa, bravo, já nos alertava quem era o Lula. A Linda Alice, o Adson, a Solange,
Eles abandonarão o Lula quando não precisarem mais dele. Isso aí eu concordo, viu, Solange? Quando ele não for mais de serventia para o sistema, eles abandonam o Lula, tá? O Renato Leitão colocou aqui que ele acredita que está abandonando sim, a Roseli Boff não. Boa tarde, Carlinha. Carla Costa. Boa tarde, Mário. Boa tarde, pessoal. Trazer para a live hoje. Não tem problema. Só você voltar depois e assistir desde o comecinho, tá bom? Mas sempre ao meio-dia, tá, pessoal? Não tem erro. Não tem o porquê vocês serem notificados, tá? Sempre ao meio-dia, todos os dias, de domingo a domingo. Enquanto eu ver o meu Brasil dentro desse buraco que a esquerda colocou, eu vou estar trabalhando aqui de domingo a domingo, tá? A única coisa que eu peço para vocês realmente é sempre deixarem o like e compartilhar com 22 amigos. Ou compartilha nos grupos de WhatsApp que vocês fazem parte. Grupos de política, para me ajudar a alcançar mais pessoas, tá? Obrigado, Verinha. A Vera Lúcia já deixou o like. Muito obrigado. Então, vamos seguindo a matéria aqui para a gente ver o que esse cara falou para ele se comparar com o nosso querido presidente Bolsonaro. Não tem cabimento, né? Para o governo do Lula, o maior problema do Brasil hoje não é a política fiscal, nem a fome, a educação de baixa qualidade, a insegurança ou mesmo a miséria da população da rua. Para o petista, a prioridade são as eleições municipais. É só nisso que eles pensam, né? Só no poder. É o que afirma o jornal Estado de São Paulo. A publicação destaca que o tema foi central durante reunião ministerial da última quinta-feira, dia 8, que durou mais de 7 horas. E qual que é o medo do Lula com isso tudo, tá? Bolsonaro e o PL esperam conseguir mais de 1.000 prefeituras e vereanças no Brasil. Tá? Mais de 1.000 prefeituras e vereanças. E lembrando a vocês que vereadores são muito mais importantes do que o prefeito, tá? Isso também vale para a presidência da República. Senadores e deputados federais são muito mais importantes até do que o presidente da República. Porque são eles que mandam. Deveria ser assim, né? Mas se o Senado, em 2026, for o Senado que a gente está idealizando com a maioria conservadora no Senado, alguns lá juízes que se acham semideuses estão lascados. Porque o Senado abre processo de impeachment para o STF. Tá? Então, a mesma coisa aqui, embaixo, na prefeitura. São os vereadores que comandam. É eles que liberam licitações. É eles que legislam. O prefeito vai lá e sanciona. É a mesma coisa. O cargo de executivo vai lá e sanciona. Agora, quem manda realmente são os vereadores. Então, fique bem de olho nos vereadores da sua cidade. Não deixe os petistas entrarem. Porque se deixar a maioria dos petistas entrarem, aí lascou. Tá? E se vocês acham que Lula está tão preocupado com prefeituras, ele também está. Mas ele está mais preocupado com as câmaras de vereadores. As câmaras de vereadores, tá? Então a gente tem que ficar de olho. Lula está desesperado com a promessa de Bolsonaro de conseguir mais de 1.000 prefeituras e vereanças em todo o Brasil. Então vamos lá. A reunião durou mais de 7 horas, então não foi uma reunião qualquer, tá? Mais de 7 horas significa que o cara falou muita coisa. Que eles tramaram muita coisa. Então 7 horas de reunião é uma reunião que o cara tá desesperado, que o cara tá preocupado. Se ele não tivesse preocupado, ele não ficaria 7 horas numa reunião. Concordam comigo? Então vamos lá. Ao menos é o que se percebe pelas declarações dadas pelo ministro da Casa Civil, Rui Costa, depois do evento. Segundo o ministro, o petista proibiu seus auxiliares de subirem palanques de candidatos que critiquem o executivo. Ou seja, se criticou o Lula, não pode subir no palanque, tá? Se o candidato criticou o Lula, não sobe no palanque. No caso, o petista ou alguém ligado ao PT não suba no palanque para dar apoio. E cobrou deles que não deixem qualquer ataque sem resposta. E recomendou que cumpram a lei e não participem de comícios em horários de trabalho. O Lula pedindo para alguém cumprir a lei é cruel, hein? O Lula pedindo, isso aqui eu já não acredito, nessa fala aqui. Pediu que não agridam adversários, também não acredito. O Lula é paz e amor agora. Em especial aqueles que fazem parte de partidos de base aliadas.
Então vocês veem que eles estão se estruturando, né? Eles estão se estruturando e muitas das vezes a direita fica brigando entre si ali. Mas o PT, os petistas, a esquerda, eles são podres, mas eles são aliados, tá? Quando é para derrubar o inimigo, eles se aliam. Saiu dali, todo mundo quer matar todo mundo. Saiu dali, todo mundo quer ver o outro longe. Mas, quando eles estão ali numa reunião de 7 horas, eles se aliam, o mal se alia, tá, contra o bem. E aí eu me pego a pensar as pessoas que dizem assim, o Brasil não tem mais jeito. O Brasil não tem mais jeito. Ah, não sei o quê. Odeio pessoa que fala isso. Sabe por quê? Porque a pessoa não faz nada pelo Brasil, mas ela também quer que você não faça. Você entendeu? São pessoas frustradas que perderam algumas batalhas na vida porque não foram até o final, mas eles também não querem que você vá até o final, porque aí ele não vai se sentir culpado. Ah, eu não fiz, o Roberto Carlos também não fez, o Francisco Assis também não fez, né? A Tânia Regina também não fez, então não vou me sentir culpado. Vocês estão entendendo o que eu tô falando? Então, pessoas que dizem para você desistir do seu Brasil, que seu Brasil não tem solução, são pessoas frustradas que querem te usar como desculpa. Então, você tem que afastar essas pessoas ou trazer essas pessoas para o nosso lado. O lado das pessoas que não desistem. O lado das pessoas que lutam até o fim. Nós que estamos aqui reunidos nessa live, nós que estamos aqui reunidos nessa transmissão, é porque nós acreditamos que o Brasil tem jeito sim. E nós confiamos principalmente em Deus para mudar a nossa situação. Mas a gente está fazendo a nossa parte. Concordam comigo?